Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Esta semana olhamos para a iniciativa Portugal Export 60-30, promovido pela Associação Empresarial de Portugal. O objetivo é aumentar as exportações em quantidade e qualidade para que elas atinjam 60% do PIB até 2030. Ora, o documento foi apresentado esta semana e elenca também uma série de vulnerabilidades que existem no perfil das vendas ao exterior das empresas portuguesas e propõe um conjunto de recomendações a um futuro governo em áreas tão distintas como a inovação, o capital humano e o investimento. Miguel, há 4 problemas que logo à partida são identificados pela Associação Empresarial de Portugal. O primeiro é a falta de diversificação que existe nos mercados para onde as empresas portuguesas exportam. Grosso modo, Portugal exporta para 4 mercados, são eles Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos. E só 12% das empresas exportadoras vendem para mais de 5 mercados. Isto torna-nos de facto mais vulneráveis. Vemos, por exemplo, agora na zona do euro, a Alemanha tem dado sinais de preocupação e isso de alguma forma afetará a economia portuguesa. Duas notas introdutórias antes de responder diretamente à questão. Uma delas é, muitas vezes tem falado nos últimos anos e talvez na última década que a sociedade civil tem que se de alguma forma envolver mais. Recentemente, seja pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, seja pela SED, seja agora pela Associação Empresarial de Portugal, o que se vê é que há um conjunto de trabalhos e um conjunto de contributos de grande valor. A própria CIP também lançou agora um desafio há pouco tempo. Então, quando comecei eu a estudar este diploma, este projeto, lembrei-me muito da questão da SEDES com o qual eu liguei muito, tive um impacto muito grande em mim, no sentido de que, ok, é mesmo possível, há quem acredite neste país, pessoas responsáveis, pessoas que estão no terreno, que é possível duplicar o PIB de forma muito rápida e eficaz. Se nós a isso associarmos que parece que são coisas completamente distintas, mas um irá contribuir para o outro, eu acho que temos quase ali um programa económico do qual o próximo Ministro da Economia se devia aproximar, não contratar em outsourcing, mas poder eventualmente inspirar-se. Em relação à tua pergunta concreta, um dos problemas, seja em qualquer ramo de negócio, é concentração de risco. Ora, se tu tens uma concentração de mercados, tens concentração de clientes. Se tens concentração de clientes, como diz o povo, tens muitos ovos nos mesmos cestos e isso é claramente o risco. Talvez porque é que isso acontece? Muitas das vezes eu encontro, da minha experiência, não tanto em grandes empresas, mas nas PMEs com que lido, proximidade geográfica, proximidade linguística, seja no português e inglês, que se parece, ou no portunhol, e a Espanha tem essas duas características, e isto leva-nos àquilo que é a zona de conforto dos pequenos e médios empresários. É preciso sair da zona de conforto. É preciso sair da zona de conforto, e depois aí temos que ter uma dose de risco, já lá vamos, que é a questão cultural para a propensão do risco. Olhamos também aqui para outra das fragilidades apontadas por este estudo da AEP, que diz que o valor das exportações também é ele muito baixo. Ou seja, mais fácil perceber isto com números, 2/3 do volume de exportações é de PMEs, mas isso representa apenas 9% do valor das vendas ao exterior. E depois há uma grande concentração num pequeno número de empresas, são cerca de 50, que são responsáveis por 30% do valor total das exportações portuguesas. Uma economia assim, assente em meio de empresas que exportam muito e outras que exportam, mas em pequenas quantidades em termos de valor, é uma economia que pode crescer e pagar melhores salários? Poder crescer pode, mas não ao ritmo que o país precisa, que a população particularmente mais jovem quer. Ou porventura poderia até crescer mais. E essa é a questão. Portanto, vai crescer, mas nunca vai crescer ao ritmo que aquilo que nós necessitamos e particularmente que uma grande camada da população hoje ambiciona e precisa. Deixa-me tentar também, mais uma vez, dar um bocadinho de explicação que eu entendo daquilo que, ao ler. Primeiro, conhecendo o nosso tecido empresarial e a nossa cultura empresarial, ela está bastante fragmentada. Portanto, é uma pequena... É muito frequente... muito rapidamente, alguém que até tem algum conhecimento do mercado, entra numa empresa, percebe como é que se vende e sai e vai criar a sua micro ou pequena empresa. Portanto, ela está devidamente fragmentada e ao estar fragmentada nós não trabalhamos em alcateia, isto é, cada um trata por si e não consegue trabalhar em grupo, que é uma coisa que também, por exemplo, contrariamente a nuestras hermanas aqui ao lado, por exemplo, eu vi e lidei muito com eles no Peru, no Chile, no México, e quando vai um banco, vão construtoras, vai um consórcio e de forma multicomplementar. Nós não fazemos isso nem em escala. Por exemplo, uma das coisas que eu vi há alguns anos atrás, até nos trabalhos que eu fazia com a Universidade Católica, junto do setor da indústria da defesa, era de que, por exemplo, para concorrer a um concurso público de um ministério aqui
fora da União Europeia, mas dentro da Europa, havia uma encomenda de botas de tropa e que nem que juntasses as fábricas quase todas, elas podiam ter capacidade para dar conta da encomenda. Portanto, não valeria a pena uma ou duas ou três estarem sozinhas a trabalhar, porque era realmente necessário um esforço global e um esforço de escala. E falta esta cultura do ponto de vista do empresário, da sua interligação e de perceber que juntando-se não perde, pelo contrário, ganha. 2 mais 2 não será igual a 4, neste caso a fórmula matemática será dizer um resultado de 5. E esta é que é a questão. Eu acho que este estudo, este trabalho é muito concreto ao identificar pequenos pormenores que, quando eu o li e lembrei-me de alguns clientes e de alguns parceiros, ele é inspirador. Dá para perceber onde é que eu, pequeno empresário, onde é que eu estou a cometer o erro, aonde é que eu estou a falhar. E mais elucidativo é mostrar o caminho a seguir. Portanto, acho que há aqui um conjunto de ideias, acho que a Associação Empresarial para Portugal está de parabéns e, volto a dizer, é no mínimo elucidativo e, em segundo, é inspirador. Vamos então ao caminho a seguir, porque além das fragilidades, o documento também aponta sugestões e propostas a um futuro governo. Uma das apostas da AEP é na inovação. Temos empresas pouco inovadoras, Miguel. Deste total das empresas exportadoras que é aqui analisado no estudo, só 5 a 6% é que investem anualmente em inovação e desenvolvimento. Isto é para trazer um outro tema, que é o tema das lideranças destas PMEs. E penso que falámos daqui nas semanas anteriores que muitas destas pequenas e médias empresas são empresas familiares cujas lideranças até têm alguns anos, têm uma grande experiência de vida, têm um grande conhecimento factual daquilo que é o seu mercado, o seu produto, a forma como vendem, estão na tal zona de conforto, porque não é uma empresa que está deficitária ou que está com problemas, que sequer tenha, ou que ambiciona, ou que tenha a oportunidade de exportar, mas depois, quando queres começar a se fazer algum tipo de investimento em investigação ou em inovação, há muita resistência cultural para fazer diferente, para fazer novo, a não ser que sejamos obrigados a isso. O povo português, o empresário português não é diferente, é alguém que, testado, posto à prova, rapidamente se mexe e rapidamente se adapta. Mas, numa situação em que está relativamente confortável, é resistente. Isso tem a ver com tecnologias de informação, tem a ver com sistemas informáticos, tem a ver até às vezes com novos sistemas de marketing ou com novos sistemas de vendas ou com novos canais de vendas. Às vezes a pessoa pensa em inovação como se fosse um computador. Às vezes não é preciso ter um computador para se inovar. Tem muito a ver com processos, tem a ver com mecanismos e essa multidisciplinaridade que é necessária para as empresas, a inovação toca quase em todas elas e não apenas na parte informática, como muitas vezes parece-se induzir com esta palavra. Mas a AEP diz-nos aqui também que, de alguma forma, além desta cultura, esta resistência que às vezes impede de inovarmos mais, há também algumas limitações do ponto de vista da burocracia e do financiamento bancário, que são apontados também como barreiras à inovação. É isto também? É tudo isto? É a cultura e são estas limitações? O trabalho, sem o dizer expressamente, quase que fez uma análise SWOT. Se tu vês as primeiras partes, são aquelas que são, no fundo, as fraquezas que são do ponto de vista interno, isto é, do ponto de vista interno, o que é que as empresas carecem ou o que é que padecem. Neste momento o que estamos a falar é de qual é que é a envolvente externa, isto é, quais é que são... contexto. Pronto. E a partir daqui, claramente que temos algumas, e eu penso que há uma que nem na campanha política, em todos os trabalhos das várias associações, porque é realmente um elefante na sala que não se conversa, mas tem muito a ver com a legislação laboral, particularmente para as PMEs. Eu sei disto por conhecimento de causa. Uma empresa que tem 200, 300, 400 trabalhadores não vai deixar de contratar 4, 5, 8, 6 a mais se precisar. Às vezes uma pequena empresa, sim. Porquê? Muitas das vezes esses empresários acabam por ter uma certa relação quase paternalista com aquelas pessoas, sente-se diretamente responsável, vai envolvê-las de forma muito próxima e tem medo de que alguma coisa corra mal, e se correr mal não só falha com essas pessoas, como cria problemas para eles. Então eu acho que sinceramente há um constrangimento muito grande que não se fala no país, não se fala na campanha eleitoral e que tem a ver com a legislação laboral. Bem sei que tem havido muito mais flexibilidade do que havia algumas décadas atrás, mas mesmo assim ainda há um caminho para percorrer por forma a conseguir conferir ao empresário não só a capacidade, mas a vontade em poder arriscar, de forma a que não tenha receio daquilo que não controla e de se meter num beco sem saída.
E por falar em receios, há aqui também a questão do capital social das empresas, que em Portugal se mantém como garantia para os credores. Isto também inibe os empresários de tomarem mais riscos e de investirem mais em inovação, ou noutro tipo de componentes? Se olharmos para o lado das PMEs, claramente. Até porque, volto a dizer, há aqui uma questão que é uma questão cultural. Perdão. Normalmente as empresas nascem com muito pouco capital, em que normalmente o cão vai-se pagando com o próprio pelo, como se costuma dizer. E há pouca literacia até de qual o papel do capital social, qual a solidez que é necessária na visão de médio e longo prazo, o que é que isso eventualmente acaba por ser um elemento auxiliar nas análises de riscos que os parceiros, sejam eles comerciais ou financeiros, dão. Muitas das vezes eu sinto que é quase preciso explicar, porque uma empresa faz o capital social, abre-se com €1, porque é que eu preciso lá pôr 100 mil euros se não vou precisar disso, porque no fundo tudo o resto eu resolvo a crédito. Há necessidade também de ajudar a esclarecer quais os pontos fortes e porque é que isso é importante de forma estrutural e no médio e longo prazo para cada uma das empresas que estamos a tratar. Depois das recomendações que são aqui sugeridas por este documento a um futuro governo, existem várias e elas vão desde a fiscalidade mais amiga do investimento, a uma maior interligação com a academia, a uma maior agilidade da administração pública também. O que é que lhe parece mais relevante de facto se formos a mexer em alguma coisa? Eu acho que a mesma solução não dá para todos. Isto vai depender de setores. Se tivermos a pensar no setor da construção, no setor do turismo, claramente aí eu diria a fiscalidade. Mas, por exemplo, olhamos para o setor da agropecuária... E aqui falamos também muito de exportação e de vendas ao exterior. E se nós eventualmente vamos a trabalhar da agropecuária, inovação. Por exemplo, por comparação aqui ao lado, a Espanha, nós conseguimos que, por alguma razão, o Alentejo estava relativamente abandonado e hoje ele até está em sobreprodução para aquilo que era a realidade algumas décadas atrás e tem muito a ver com toda a ciência, com toda a tecnologia, lá está, com toda a inovação que é colocada ao serviço da economia. Por isso é que eu digo que acho que por setores as prioridades não são as mesmas. E essa maleabilidade, essa flexibilidade, ela tem que existir e eu entendo que o próximo governo que olhar para o problema saberá perceber que doenças diferentes, remédios distintos. Na questão do investimento, Miguel, é curioso porque o trabalho da EPE refere que quase todas as histórias de sucesso das empresas exportadoras começam com uma decisão acertada sobre um investimento, seja ele numa máquina, numa tecnologia ou num processo. Sem investimento, de facto, não há exportação, não há crescimento. Eu acho que aqui é talvez... É a questão do risco, outra vez. Pronto, chegamos lá. Essa é a parte que eu, de todo o projeto, todo o trabalho, eu achei um bocadinho mais idílico. Porquê? Porque cada história de sucesso tens várias de insucesso. E esta, porque por cada empresa, por cada máquina que é comprada e que acerta, há 5 máquinas que falham. Por cada solução que aparece ou que se desenha, uma funciona, 10 deixam de funcionar. E esta tem a ver com a questão da propensão ao risco e a questão cultural. Eu uma vez tive também um ciclo com alguns empresários asiáticos em que há uma coisa muito interessante, muitas vezes falamos de Singapura, Malásia, etc, e zonas como que nós elogiamos. Só que é engraçado que culturalmente, quando alguém com 35, 40 anos, que já teve uma falência ou duas, nestes mercados chega ao banco para pedir dinheiro, essa experiência é visto como um capital positivo. Isto é, se tu falhaste aqui, eu sei que tu não voltas a falhar aqui. Podes falhar noutros locais, mas aqui não. Os mesmos erros não vais fazer. Aqui em Portugal é ao contrário. Isto é, a partir do momento que alguém tem o estigma de ter falhado num determinado projeto empresarial, parece que essa pessoa é um fracasso para o resto da vida e não é. Pelo contrário, provavelmente nunca esteve tão bem preparada e tão melhor preparada para ser empresário. Porque mesmo arriscando, falhando, ele continua a ter a disponibilidade para continuar a apostar, para continuar a investir e particularmente, lá está, aprendeu com certeza muito mais nesse insucesso do que em todos os sucessos anteriores. E esta é a questão cultural do risco. E para fechar, entramos também na primeira semana de campanha. O que é que tem faltado discutir? Sinceramente é mais fácil dizer o que é que tem havido em excesso e que basicamente tem havido muito radicalismo e muita espuma. Isto é, quando queremos olhar e perceber exatamente de forma concreta, e mesmo em relação a estes planos, Portugal consegue identificar os problemas, consegue planear de forma ao mais alto nível.
O problema é a implementação. Okay? Se nós agora pegarmos em todos estes projetos que falámos, em todos estes planos, em todos estes diagnósticos, e pegarmos e dizer assim, agora passar à prática, operacionalizar como quem equipa mais cronograma, não é? Porque é o que se faz na empresa, assim, já sabemos o que é que vamos fazer, já sabemos quais é que são os objetivos, quem é que vai fazer isto? Quanto tempo é que demora cada uma das fases? Onde é que estão as métricas? Quais são os KPIs para serem medidos? É sempre complicado. O país está neste momento muito balcanizado e isso preocupa-me porque, não havendo consensos e capacidade de criar equilíbrios ao centro, continuará a não haver a possibilidade de fazer reformas estruturais, como são algumas que me dizem diretamente respeito, como é o caso da justiça e outras muitas mais que terão que ser feitas, mas com equilíbrio. Da forma radicalizada que se tem visto a campanha, não parece que possa haver alguma melhoria nesse aspecto. Ficou o recado e está assim feita mais uma análise da semana, de olhos postos, desta vez nos desafios das empresas exportadoras e também um pouco aqui naquilo que é a campanha eleitoral para as eleições de 10 de março. Obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise no Advogado do Diabo, e assim que nos acompanha. Até para a semana.